Bom dia, pais e alunos da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é de Geografia, então já convido você a pegar o seu livro e abri-lo na página 112. Antes de começar essa aula, eu queria só dar um aviso. As aulas de português e de matemática eu estarei enviando apenas pelo WhatsApp, não estarei colocando essa semana vídeos na internet, ok? Então vamos começar falando sobre o trabalho e a tecnologia. E para compreender o trabalho e a tecnologia, nós vamos fazer uma associação entre a área urbana e a área rural, compreendendo que a área urbana é a área relacionada à cidade e a área rural é o campo. E aí, desde já, eu deixo o questionamento: existe o emprego da tecnologia nas duas áreas? Certo? Na área urbana, nós já sabemos que sim, devido ao avanço tecnológico, nós vemos que o perfil de trabalho, de certo modo, vem se transformando. Antes, por exemplo, as escolas, o professor, quando ele precisava disponibilizar um conteúdo que o aluno não estivesse presente, era necessário literalmente que os pais fossem até a escola para buscar esse material que seria impresso em um aparelhozinho chamado mimeógrafo, que colocava um papelzinho, rodava lá a atividade e as crianças tinham acesso à tarefinha. Isso ocorreu na minha época e provavelmente também ocorreu na época dos pais de vocês. E aquilo dali, de certo modo, já era um avanço tecnológico. Mas hoje a coisa já mudou completamente de figura. Nós estamos, por exemplo, produzindo uma aula remotamente. Eu estou produzindo o vídeo explicando para vocês e isso só é possível graças ao avanço tecnológico. Nós também tivemos dentro da área urbana avanços tecnológicos relacionados, por exemplo, à construção civil. O que antes se utilizava aparelhagens mais rudimentares ou manuais, hoje são aparelhos mecânicos. Exemplo é a bitoneira. Você pode procurar na internet para compreender. Para produzir a massa que vai colocar na parede, o cimento, precisaria que o pedreiro ele fosse lá com a enxada e ficasse amassando lá e misturando os elementos para transformar no cimento que iria ser colocado na parede, que inclusive ainda é utilizado principalmente nas produções menores, visto que a condição de comprar aparelhos tecnológicos é mais caro, né? Então fica mais para as grandes empresas, mas a gente já existe isso daí. E aí agora na bitoneira não, você pega, coloca os ingredientes dentro dela e ela faz todo o processo e já libera a massa preparada para a utilização. Então veja que nós temos um avanço. E esse avanço, ele é essencial, ele é muito importante, visto que o ser humano ele está em constante evolução e também o tempo, né? Ele está ficando cada vez mais restrito. A população está crescendo muito, o trabalho utiliza muito do nosso tempo, as necessidades elas são mais imediatistas. Então o tempo ele precisa ser otimizado. E como otimizar o tempo, se não através do uso da tecnologia? No livro tem um exemplo interessante, que é o da página 115, da produção de linha de montagem de carros. Na primeira foto você vai ver carros, uma foto preto e branco e várias pessoas, assim, uma fila de carros fazendo um trabalhozinho manual dentro daquele contexto. Já hoje não. Você vai ver que tem homens aí na produção, mas associado a essa produção existem máquinas contribuindo. Na página 117 também tem mostrando isso de forma ainda mais tecnológica, onde as máquinas elas estão responsáveis por todo o processo. Isso é um grande avanço. Existem trabalhos muito minuciosos ou trabalhos muito pesados fisicamente, perigosos, e associar a tecnologia a esses trabalhos permite com que o homem ele alcance novas posições em relação ao seu trabalho. O segundo grupo, eu falei aqui da área urbana, agora eu vou falar da área rural. O segundo grupo seria então a área rural. O meu pai ele é agricultor, né?
Meu pai ele era agricultor e todos os anos eu ia junto com ele trabalhar na roça, né? Plantar, colher, limpar. E para que isso fosse possível, nós precisávamos usar as tecnologias da época, que no caso era enxada ou enxadeco. Você pode pesquisar aí na internet, colocar lá no Google, se vocês não souberem o que é. Enxada e enxadeco a gente usava para limpar e para cavar, para poder realizar o plantio. As nossas ferramentas tecnológicas eram bem primitivas. Mas hoje, por exemplo, se você observar na primeira página, aí na página 112, você vai ver que o camarada ele já está usando um trator, aí, uma máquina a nível industrial para colher. Então, enquanto o meu pai ele colocava um bornó que chama no interior, né, que era um lençol, puxava assim para a lateral e ele ia apanhando de cócoras o feijão e colocando nesse bornó, enchendo. Ele demorava muito tempo para apanhar a colheita dele. Em contrapartida, esse camarada aqui, e o que meu pai apanhava em um dia, esse camarada aqui apanha em minutos. Então, a associação tecnologia, né, e tempo se faz necessário. Aí você também vê que os objetivos da produção são diferentes. Por exemplo, meu pai produzia para a subsistência, para a nossa família. Esse camarada aqui, ele produz para venda. Provavelmente esse produto aqui, boa parte dele vai ser exportado do Brasil. Isso gera riquezas para o país. Então, vamos só recapitular. Nós temos então um avanço na tecnologia que permitiu a otimização do tempo e o aperfeiçoamento do trabalho, a redução dos riscos de trabalho e também um esforço físico menor. Tudo isso foram pontos positivos, ótimos, maravilhosos. Tudo que traz melhorias para o homem são coisas positivas. Mas, junto a isso, houve-se a necessidade do aperfeiçoamento da mão de obra qualificada. Nós, por exemplo, eu sinto uma certa dificuldade de produzir esse conteúdo para vocês e colocar uns requintes aí na imagem e tal. Eu não consigo, eu demoraria muito tempo para fazer isso e aí eu não conseguiria produzir os 5 vídeos que eu produzo semanalmente. Então conseguiria se eu fosse fazer dessa forma, porque eu ia gastar muito tempo, o que significa que a minha mão de obra dentro desse contexto tecnológico, ela não é tão bem qualificada. E nem os materiais que eu tenho para o uso dessa tecnologia são tão perfeitos do ponto de vista tecnológico, propriamente dito, para que eu possa lhe oferecer o melhor. Então, essa mão de obra qualificada necessita de um estudo direcionado para esse contexto. Aqui na página 114 vai ter um panfletozinho, ó, contrata-se veterinário para a criação e melhoramento de raças animais, testes, amostragens, requisito superior completo, que é o nível superior à faculdade, né? Em veterinária, inglês intermediário e experiência comprovada. Olha só que difícil. Benefícios: seguro de vida, seguro saúde, seguro dental, vale transporte, salário a combinar. Então, olha que interessante. A mão de obra aqui ela é absolutamente qualificada. E esse trabalho aqui, essa sugestão de trabalho é para o campo, a área urbana. Antigamente, uns 40, 50, 60 anos atrás, não existiam essas coisas. Não existia. Mas com o aperfeiçoamento e a produção em maior escala, houve-se a necessidade de profissionais que realmente conhecessem daquilo que falam. Então, se você quer produzir animais de melhor qualidade, para que você possa ter um corte de carne melhor, ganho de peso mais acelerado, ou vacas leiteiras que produzem mais leite, entregam um resultado melhor, você precisa dos profissionais que orientem a alimentação mais balanceada e equilibrada, veterinário que possa orientar, por exemplo, a questão de um parto ou de um medicamento, caso o animal venha adoecer. E tudo isso
existe a necessidade do trabalho de uma mão de obra qualificada. Eu me recordo que eu também já criei animais, no caso eu criei uma cabrita uma vez e também uma vaquinha, mas eu criava e eu criei para engordar e vender. O meu objetivo ele era muito pequenininho, mas imagina o nosso país. Você vai no supermercado comprar carne, você não está comprando carne do pequeno produtor como eu era. Você está comprando carne de grandes produtores que produzem em grande escala. E esses grandes produtores precisam de profissionais muito bem qualificados para acelerar o processo de produção deles e que o plantel de animais deles sejam animais de qualidade para que possa chegar à sua mesa, né, a sua carne ou o seu leite em qualidade e em quantidade. Imagina só um racionamento hoje de carne no Brasil, como seria complicado, não é? Então, a tecnologia ela veio realmente para melhorar as nossas vidas, tanto na cidade quanto no campo. Espero que tenha sido boa aula. Vou encerrando por aqui porque já está ficando grande o vídeo e aí fica difícil para subir porque a minha tecnologia ela é ainda muito primitiva. Fica como atividades para vocês da página 113 até a página 115, tá certo? Boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima aula.